Olá, meus amados amigos e irmãos do canal Pentecostal Fogo no Altar. Quem vos fala é o pastor Alessandro. Estamos aqui mais uma vez no canal da igreja para nós continuarmos a nossa escatologia bíblica, a qual estaremos falando hoje sobre o retorno de Cristo. Temos o título A Parousia ou Segunda Vinda de Jesus. Essa palavra, a parousia, é uma palavra grega que significa o retorno de Cristo. Iremos falar sobre os sinais dos tempos. A palavra profética contém sinais evidentes de que a segunda vinda de Jesus, o principal dos grandes acontecimentos dos últimos dias ou dos últimos tempos, está às portas. Isto quer dizer que Jesus em breve virá. Assim como aconteceu no tempo que os profetas profetizaram que o Messias viria para morrer, assim como o profeta Isaías, ele profetizava e dizia que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, conforme Isaías capítulo 9, versículo 6. O profeta Isaías ainda fala no capítulo 7, versículo 14: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vimos também que muitos profetas profetizaram também que antes da chegada do Messias aconteceria muitos sinais da sua vinda. Não será diferente também na sua segunda vinda, a qual terá duas etapas, como a gente já tem falado aí nas primeiras lives aí, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre os impérios que caíram. E vamos ver também nesse estudo que a volta do Senhor Jesus terão também duas etapas. A primeira etapa, arrebatamento, no abrir e fechar de olhos. Ninguém vai ver Jesus, a não ser os privilegiados que serão ressuscitados e arrebatados diretamente aos céus, a encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Para os que ficarem serão catástrofe, pois nesse tempo muitos acidentes irão acontecer. Pois muitos que governam embarcações, navios, aviões, ônibus, carros e outros maquinários terrestres, louvado seja Deus, esses tais, se eles forem cristãos, serão arrebatados. E certamente acontecerá vários acidentes, tanto no ar, como na terra, como no mar. Esse é a volta de Jesus, que será a segunda vinda na primeira etapa, arrebatamento. Também vamos ver que haverá uma segunda etapa, que será o reino milenar. Louvado seja Deus. O significado dos sinais dos tempos significa fatos profeticamente preditos que, quando acontecem, constituem prova de que outros também profetizados já aconteceram ou estão para acontecer. Nós temos na palavra de Deus vários exemplos desses sinais. Vimos aí em Isaías capítulo 7, versículo 14, Lucas capítulo 2, versículo 12, João capítulo 2, versículo 18 ao 23. Então, a palavra profética contém sinais que, quando acontece,
provam que a vinda de Jesus está às portas. Quando os discípulos perguntaram a Jesus que sinais haveria da sua vinda e do fim do mundo, ele lhes falou de certos sinais, baseado em Mateus 24, versículo 3, a qual foi dito, estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Esse é o dever, do ser humano, perguntar ao seu Criador, a qual estava ali próximo a eles, perguntar, que sinais haveria, por quê? Porque Deus, antes de ele fazer qualquer coisa, primeiro ele revela, aos seus. Por isso nós, Igreja do Senhor, temos a promessa, dos sinais que está acontecendo, para a segunda volta de Jesus. Como ele disse aqui, a qual estaremos lendo aqui no versículo 4 de Mateus, a qual Jesus respondeu para o discípulo, a qual também nós ficamos atentos aí com os sinais. Ele disse para os discípulos, e diz também para hoje a igreja, ficar atenta, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Messias, e enganarão a muitos. Todos sabem que Israel, por não dar crédito, a Jesus como Messias, eles serão um dos que vão ser enganados pelo governo anticristo. Mas nós sabemos também que esse governo anticristo vai ser um governo controlado por Deus, porque nesse período de 7 anos é o período que Deus vai corrigir as nações. Vimos aí que nesses primeiros 3 anos e meio, que serão a paz falsa, que terá um acordo de paz de 7 anos com Israel, por mais que o anticristo vai sentar no trono, de Davi, a qual nesse tempo vai estar construído, ele vai ser governado por Deus. Por quê? Porque Israel vai governar o mundo através do sacrifício no templo de Salomão. Então, querendo ou não, a palavra de Deus nesse tempo, mesmo que a igreja já subiu, mas o povo judeu vai ter o privilégio também de pregar a palavra de Deus durante essa paz falsa que o anticristo vai fazer com Israel. Israel vai aproveitar, e vai pregar, vai ensinar, a Torá, segundo eles, o Taná, que é o Velho Testamento, E nesse tempo, mesmo assim, o inimigo não ficará satisfeito, então vai quebrar, vai reter o acordo de paz de 7 anos. Então, depois de 3 anos e meio, o anticristo, usado pelo diabo, ele vai reter esse acordo de paz de 7 anos. Aí vem a guerra chamada guerra, do Armagedon, que será uma guerra de 3 anos e meio para se completar os 7 anos, que é a última semana das 70 semanas do livro de Daniel, a qual se cumpriu 62 semanas no nascimento de Jesus. Louvado seja Deus. Então vimos aí que a escatologia bíblica nos ensina muito acerca da volta de Jesus. E no versículo 6 aqui do mesmo livro de Mateus 24, fala assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quantas notícias que nós já tivemos aí de guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, outras guerras no tempo dos imperadores. Vimos aí muitas guerras no tempo de hoje. Estamos vendo aí guerra na Europa, guerra no Oriente Médio, guerra nas Américas, guerra na África, até mesmo guerra de facção em nosso país. Então o mundo não tem paz. Jesus disse que esse mundo não teria paz, porque a única paz verdadeira que o mundo pode receber é a palavra de Deus. Jesus disse,
A minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo vos dá. Então aquele que aceita Jesus, né? Aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, independente da denominação, independente da placa da igreja, independente do seu pastor ser dedicado ou não, você está entregando a sua vida para Jesus. Quem está encarregado de fazer a obra na sua vida, de mudar a sua vida, de mudar a sua história, é Jesus. O homem não pode tomar o lugar de Deus. Simplesmente o homem está ali para fazer o papel dele, né? Que é pregar a palavra de Deus, pois esse é o dever do homem. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Tem muitas pessoas que hoje prega, faz a obra, profetiza, mas se essa pessoa não estiver firme, não estiver fiel à palavra de Deus, não estiver obedecendo à palavra de Deus, estiver debaixo do pecado sem um arrependimento, essa pessoa vai receber uma palavra muito forte de Deus. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu nunca vos conheci. Então, quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus verdadeiramente, vai procurar fazer a vontade de Deus, né? Então, acerca de guerra, não precisa nem eu falar, né? Nos tempos que estamos vivendo hoje, estamos vendo aí as guerras acontecendo. Nunca se ouviu tanto nas noticiários, nos jornais, falar de guerra em Israel. Israel estava praticamente esquecido, né? Por muitas nações. E ninguém esperava. E hoje você liga a sua TV, liga o seu jornal, o que se mais fala é guerra lá em Israel, né? E a gente sabe que Israel está lá, né, pelejando com seus inimigos. Israel tem a promessa de Deus, né, do livramento de Deus. Então vamos ver, né, vamos ficar aí atentos, né, nos sinais que está aí acontecendo, né, para a segunda volta de Jesus, para vir arrebatar a sua igreja na sua primeira etapa, né? Lembrando, né, que a segunda vinda de Jesus terá duas etapas. A primeira etapa, arrebatamento da igreja. Aqueles que entregou a sua vida para Jesus, independente da sua religião. Seja judeu, seja muçulmano, seja católico, seja espírita, seja maçom, né? Seja quem for, entregou a sua vida para Jesus, largou a idolatria, largou a feitiçaria, largou a bruxaria, largou a seita herética, largou tudo, está obedecendo a Deus, está vivendo a palavra de Deus, está cumprindo, né, o seu dever com a palavra de Deus, está congregando, né, está tomando a sua santa ceia, está participando da reunião de membros, está devolvendo, né, o seu dízimo, as suas ofertas. Louvado seja Deus, você está cumprindo as escrituras sagradas. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que testificam de mim. Então, você, leitor da Bíblia Sagrada, você sabe muito bem, né, que quando você lê a Bíblia, né, dentro da vontade de Deus, com as boas intenções, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai se perder. Você não vai sair aí, né, procurando placa de igreja, né, procurando a igreja certa, o pastor certo, os crentes certinho para você servir a Deus, não. A conversão é individual. É claro que você tem que ter a sua denominação, a sua igreja local. Apóstolo Paulo, ele saía para fazer missão, mas ele tinha a sua igreja local onde era? Na Antioquia, na Síria, né? Onde se tornou ali um grande lugar, né, centralizado de missões, onde a primeira missão que o apóstolo Paulo, né, foi fazer, foi levantado ali na Antioquia, ele e Barnabé, entendeu? Então ele ia fazer essas suas itinerâncias, né, pregar o evangelho ali, né, no tempo que vivia ali na Ásia Menor. Paulo também ia na Europa, na época era Roma, pregava o evangelho e voltava para a sua igreja local. Então, você que é itinerante, você que é pastor itinerante, você que é missionário itinerante,
Esteja compromisso com a sua igreja local, com o seu pastor, tá? Não fique sem tomar sua Santa Ceia. Não fica sem participar da reunião de membro. Eu te aconselho, né, para que você tenha valor no seu ministério de itinerância, de missionários. Você precisa, ou vocês precisam, né, ter a sua igreja local, né? Até mesmo quando você for pregar em alguma denominação, vai perguntar de que igreja você é, quem é seu pastor, né? Que denominação você congrega. Aí você vai ter o privilégio de dizer, não, meu pastor é fulano, minha igreja é tal. Então, é dessa forma que a gente vai, né, honrar a palavra de Deus e honrar a Deus. A Bíblia diz que tem que dar honra a quem tem honra, né? Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a obra do Senhor. Então aqui no versículo 7, Mateus 24, ainda começa a dizer, né, sobre os sinais para a volta de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Amém? A gente sabe que muitas coisas que estão acontecendo, às vezes confunde a mente, né? A cabeça de muitas pessoas. Por quê? Porque está acontecendo tanta coisa que já era para Deus ter arrebatado a sua igreja. Mas eu costumo dizer que Deus parou o tempo, né? A igreja já deveria ser arrebatada. Eu posso dizer que a igreja hoje está vivendo como Israel, no tempo que saiu do Egito, segundo os historiadores, que Israel saiu para ficar somente 40 dias, né, passando pelo deserto para chegar na terra de Canaã. Mas devido à desobediência de Israel, do povo de Deus, eles ficaram 40 anos. E dos que saíram lá do Egito, que só de homem foi 600 mil, né, fora mulheres e crianças, né, no total daria quase 3 milhões de pessoas. Dos que saíram de lá, só 2 que entrou na Terra Prometida. Os que entraram foram os que nasceram no deserto. Todos sabem da história, né? Só Josué e Caleb que entrou na Terra Prometida, né? Dos que saíram lá do Egito. Nem o próprio Moisés, nem Arão, nem Miriam, que foi, né, um dos escolhidos de Deus para guiar o povo, teve esse privilégio de entrar na Terra Prometida. E a gente vê ali algumas falhas de Miriam, que se levantou contra Moisés, Arão. Vimos também a falha de Moisés, quando Deus pediu para ele falar com a rocha, ele foi e bateu na rocha, a rocha, né? Que a rocha simboliza, né, Jesus, entendeu? Porque Jesus, ele foi perseguido, né? Ele apanhou, foi chicoteado pelos romanos, né? Pelos gentios. Amém? Então a gente que conhece a palavra de Deus, nós não podemos ferir a Cristo, né? Então, você que fere a igreja, você que fere o seu irmão, você que fere o seu pastor sem motivo, né? Que levanta calúnia contra os seus líderes, você está ferindo a Deus. Lembra do apóstolo Paulo que perseguia a igreja? Jesus disse, né, para ele: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, né? Porque Deus mudou o nome dele para Paulo, né? Qual o nome dele era Saulo. Ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, né, para Saulo, ele estava perseguindo ao homem. Mas para Deus, Paulo ou Saulo estava perseguindo a Deus. Então você que persegue a igreja, toma cuidado, entendeu? Você que gosta de desprezar a igreja por alguma falha de um irmão ou de uma irmã, não faça isso, porque se Jesus soubesse que Judas ia trair ele, ele não escolhia Judas para ser tesoureiro da igreja, para ter cargo. Se ele soubesse que Pedro, né, ia trair ele, ia negar ele 3 vezes, na verdade ele sabia porque ele é Deus, ele também não escolheria Pedro para ser o primeiro pastor da igreja, entendeu? Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus fazer a sua colheita na sua seara. Porque a Bíblia diz que ele vai vir, né, vai separar o joio do trigo. Então não queira fazer ou não queira tomar o lugar de Deus. Agora iremos ver os sinais dos tempos
como bússola. Existem sinais reais pelos quais é possível determinar que o Filho do Homem já está às portas, conforme está escrito em Marcos 13, versículo 29 e Lucas 21, 31. Então nós vamos ver, né, iniciando aqui do versículo 24, né, para nós chegarmos aí, né, até o versículo 29, né, que temos aí o título, né, A Vinda do Filho do Homem. Diz assim o versículo 24 em diante. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o céu se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu ou as forças do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vos, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. No versículo 24 a gente viu sobre sinais no sol. O eclipse, né, é um dos sinais que muitos sabem, né, que tem ocasiões, eu não posso assim, explicar para vocês se é em um ano, em 2 anos, eu só sei que sempre, né, há eclipse no sol. Isso é um sinal. Só que nesse dia da volta de Jesus, né, que isso aqui é nessa sua segunda etapa, né, esse sinal será mais forte, não será simplesmente eclipse, né? Essa escuridão aqui, nós não podemos falar para vocês quantos dias serão, né, de treva na terra, porque o sol escurecendo, a terra ficará escura. As potências do céu sendo abaladas, né, a gente sabe que não vai ficar nada aí no céu, né, no satélite, né. Aqui no versículo também 25 fala que cairão as estrelas do céu, né? E as forças do céu serão abaladas. Então vai haver catástrofe, né? Para a chegada do Messias na sua segunda etapa. Muitos historiadores falam que aquela mesquita de Al-Aqsa, né, dos muçulmanos, aonde será construído um novo templo, né, o terceiro templo, na verdade, segundo o livro de Ezequiel, do judeu, eles dizem que aquilo ali não será derribado ou derrubado, né, durante guerras entre Israel e os palestinos, né, ou outras nações que se levantam contra Israel, mas um terremoto, né, um terremoto vai haver e aquela mesquita tem que sair daquele lugar, pois ali é um lugar, né, onde se chama o Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho Isaque para sacrificar, a qual Deus preparou ali, né, um cordeiro no lugar de Isaque, pois Deus não aceita sacrifício de pessoas, como muitas religiões, né, na época os cananeus, os amonitas e outras regiões ali vizinhas a Israel, até mesmo o povo de Israel, por desobediência, né, no tempo de Salomão, eles levaram os seus filhos, né, a ser sacrificado a um Deus chamado, né, da linhagem de Baal, Moloque. Segundo a história, diz que esse Moloque, né, ele era pai ou filho de Baal. Então vimos esses rituais, a qual Deus nunca aceitou sacrifício de pessoas. Por isso o sacrifício de Isaque
Deus não aceitou. Deus somente queria provar a fé de Abraão. E foi naquela região, né? Deus permitiu isso acontecer para mostrar para quem fazia esse tipo de ritual, né, que Deus nunca aceitou, né? E esses povos sempre foram castigados. Por isso Deus tomou a terra de Canaã, dos cananeus, né, na época, né? Os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os fariseus, né? Tomou a terra desse povo e deu para o povo de Israel, porque até então a terra é do Senhor. Ele fala no livro de Isaías 66, versículo 1, ele diz, né? O céu é onde está o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. E vimos que Israel é uma terra santa, né? Jerusalém é os cabelos dos pés do Senhor, né? A qual foi os jebuseus que construíram a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, praticamente, né, é uma das primeiras cidades construídas na terra. Que no tempo de Abraão, Jerusalém, que no tempo de Melquisedeque, né, que era Jebus ou Salém, já era construído. Então, vimos, né, que a terra pertence a Deus. E os jebuseus foram responsáveis por essa construção. Por isso, né, alguns descendentes não aceitam, né, Israel como dono daquela terra. Então vimos também aqui no versículo 28, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, né? Ou brota folhas. Sabeis que já está próximo ao verão. Quem conhece, né, um pouco, né, da história de Israel, aqui está falando, né, dessa nação que ficou quase 2000 anos sem terra, sem país, mas ali ficou os remanescentes, né, mais desprezados e sendo governado por outras nações. Se a gente for procurar a história de Israel, né, durante muitos séculos foi governado por outros povos. E como a gente falou aí no estudo da escatologia das 70 semanas, sobre, né, a nação de Israel ser eleita em 1948. Aí já começa a brotar, né, o fruto, né? Aí está próximo ao verão. O verão, né, é onde as pessoas desfrutam, né, degustam dos frutos que amadureceu, né? Pois a primavera floresce e no verão se colhe, né, os frutos. Assim a igreja. A igreja, ela tem que observar, né, o crescimento de Israel, o fortalecimento de Israel, o fruto que Israel tem dado nesses últimos dias. Vimos que Israel agora é considerado, né, uma potência militar, a qual muitos países estão se levantando, tentando destruir Israel. Só que esses países não sabem, né, quem é que está protegendo Israel, pois é promessa de Deus. Jesus disse: não passará essa geração, ele falava do povo de Israel, até que todos esses sinais aconteçam. Ele diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras deles não hão de passar. Isso está no versículo 31 do mesmo livro de Marcos 24. Então vimos que todas as profecias têm se cumprido nos dias de hoje. Por meio deles podemos conhecer o tempo, ver que se vai se aproximando aquele dia e que já está próximo o fim de todas as coisas. Os que anteciosamente estão observando os sinais podem saber o que houve de noite e conhecer que vem amanhã e também a noite. Embora os sinais mostrem que o dia está perto, jamais se poderá estabelecer o dia certo da vinda de Jesus. Pois aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus falou isso em Marcos capítulo 13, versículo 32, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será esse tempo. Então, Jesus em forma de homem, ele não quis, usurpar o Pai, e em forma de homem ele disse que nem ele sabia, nem os anjos, somente o Pai. E vimos que depois que Jesus foi glorificado pelo Pai, vimos que hoje ele sabe, o dia e a hora que ele vai vir, pois ele é Deus. Conforme João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, O verbo é a palavra, A palavra está no passado, no presente e no futuro, Como ele já vivia, ele despiu da sua glória e veio. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo João disse, E vimos a sua glória como unigênito, Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus pronunciou estas palavras, nem ele mesmo o sabia o dia da sua segunda vinda, pois afirma de ser semelhante aos homens. Aniquilou-se a si mesmo e despiu-se da sua glória, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8. Mas após a sua morte e ressurreição, foi glorificado com a glória que tinha antes que o mundo existisse. Conforme João 17, versículo 5, ele diz: E agora glorifica-me, ó tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Amém? Então vimos aí a confirmação que Jesus foi glorificado e hoje ele sabe, o dia e a hora que ele vai vir. Ele deu exemplo, que nem tudo é revelado para os homens. Ele, em forma de homem, ele disse que nem ele, nem os anjos do céu sabia o dia e a hora da sua vida, mas unicamente o Pai. Por isso ele sabe o dia e a hora em que virá buscar a sua noiva. Grupo de sinais dos tempos. Devemos olhar com atenção para os sinais, pois esta foi a orientação de Jesus, conforme Lucas 21, 32, a qual ele disse: Em verdade vos digo que não passará esta geração, falando acerca de Israel, até que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improvisório aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Então vimos aí, o aconselho de Jesus para aqueles que estão na caminhada, O mundo jaz no maligno. A igreja não tem nada a ver com este mundo. Você que é crente, você que aceitou Jesus, você que faz parte de uma igreja, Fica firme na presença do Senhor. Não leva nada do mundo para dentro da igreja, pois o mundo não pertence a Deus. Que Deus possa estar abençoando a todos que ouviram, esse estudo escatológico, acerca da volta ou da segunda volta de Jesus. Inscreva-se neste canal, compartilhe, com seus irmãos, Ajuda aí o canal Pentecostal Fogo no Altar. Ora por nós. Que Deus possa estar abençoando vocês que se inscreveram, vocês que são, seguidores aí deste canal. Deus possa multiplicar as bênçãos, Deus possa prosperar, Deus possa abençoar a sua família. Amém? Estamos aí, cultuando ao Senhor. Louvado seja Deus no sábado, na quinta-feira, na terça-feira, de que Deus possa abençoar todos
em nome do Senhor Jesus.